Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a conjugação do pretérito perfeito em português. Lembrando que se trata de uma revisão, já trabalhamos isso em aula e hoje eu vou falar de alguns verbos irregulares dos quais a gente ainda não tinha falado. Então, bom, lembrando, pretérito perfeito, para que ele serve? Nós vamos usá-lo quando falarmos de ações que aconteceram no passado. Aconteceram ações pontuais e ficaram lá. Lembrando, se você fala francês, pretérito perfeito é idêntico ao passé composé. Mesma utilização, exata. Então aqui eu trouxe 3 exemplos. Primeiro exemplo: minha avó teve filhos trigêmeos, meus bisavós imigraram da Itália e meu avô fez novelas nos anos 80. Então, coloquei aqui sublinhado os verbos que estão conjugados no pretérito perfeito. No exemplo número 1, teve é o verbo conjugado no pretérito perfeito, infinitivo ter. No exemplo 2, o verbo sublinhado imigraram, cujo infinitivo é imigrar. E no exemplo 3, vemos sublinhado fez, cujo infinitivo é fazer. Então, bom, utilização do pretérito perfeito, tranquilo, vamos lá. Falando sobre a conjugação. Como todos os tempos verbais em língua portuguesa, temos os verbos regulares, que são facílimos, e os verbos irregulares. Então, aqui, para começar falando dos verbos regulares, coloquei um exemplo de cada grupo. Lembrando, perdão, primeiro grupo, verbos cujo infinitivo terminam em AR. Coloquei como representante do primeiro grupo o verbo viajar. Segundo grupo, coloquei como representante o verbo comer, infinitivo que termina em ER. E terceiro grupo, coloquei o verbo partir. Terceiro grupo é formado pelos verbos cujo infinitivo termina em IR. Então, bom, vamos lá. Viajar. Conjugação do português brasileiro. Lembrando ainda, não estou falando do tu, pois em São Paulo nós não usamos. E mais pra frente vamos conversar sobre o tu. E o vós não aparece nas nossas conjugações, visto que ele não é mais usado em português brasileiro. Então, vamos lá. Viajar, pretérito perfeito. Eu viajei, você, ele, ela viajou. Nós viajamos, vocês, eles e elas viajaram. Insisto na terminação da terceira pessoa do plural. Vocês, eles e elas. A gente fala esse som a um viajaram, mas a terminação é em AM. Som de ão, mas escrevemos com AM. Comer. Eu comi, você, ele e ela comeu. Nós comemos, vocês, eles e elas comeram. Mesma coisa, terminação da terceira pessoa do plural, AM. E partir, eu parti. Você, ele e ela partiu. Nós partimos, vocês, eles e elas partiram. AM. Então, bom, verbos regulares, super fácil, certo? Certíssimo. Passando aos irregulares. Então, eu coloquei aqui para a gente ver o verbo estar, o verbo ser e o verbo ir. Então, estar no pretérito perfeito. Eu estive, você, ele, ela esteve, nós estivemos, vocês, eles e elas estiveram. Terminação novamente, AM. Prestem atenção, pois o verbo ser e o verbo ir no pretérito perfeito se conjugam da mesma maneira. E aí você está perguntando, mas Mariana, como eu vou saber? Contexto. Tudo é dado pelo contexto. Se eu disser eu fui uma bebê fofinha, verbo ser. Eu fui à praia, verbo ir. Então vamos lá, verbo ser e verbo ir. Eu fui, você, ele, ela foi, nós fomos, vocês, eles e elas foram. A mesma conjugação para os dois verbos. Muito bom. Em seguida, verbo ter. Eu tive, você, ele, ela teve, nós tivemos, vocês, eles e elas tiveram. Fazer, eu fiz, você, ele e ela fez, nós fizemos, vocês, eles e elas fizeram. E caber, eu coube,
você, ele, ela coube, nós coubemos, vocês, eles, elas couberam. Aqui eu chamo atenção para duas coisas. Primeira coisa, o verbo fazer. A terceira pessoa do singular, você, ele, ela. No Brasil, nós pronunciamos você fez, mas não tem i. A escrita correta é F-E-Z. Ela fez. Tem esse som de i que não aparece na escrita. E atenção ao verbo caber. A conjugação correta é eu coube. Eu coube, eu não coube. Alguns brasileiros dizem não cabeu no sentido na terceira pessoa do singular. Ah, não tinha espaço, não cabeu. Não coube, verbo irregular. Muito bom. Em seguida, mais alguns exemplos. Dar, trazer, querer. Super fácil, hein? Dar, eu dei, você, ele, ela deu, nós demos, vocês, eles e elas deram. Atenção, terminação da terceira pessoa do plural, vocês, eles e elas. A, M, bato nessa tecla bastante. Trazer, eu trouxe, você, ele, ela trouxe, nós trouxemos, vocês, eles e elas trouxeram. Atenção, escrita com X. E querer, eu quis, você, ele, ela quis, nós quisemos, vocês, eles e elas quiseram. Com S. Muito bom. E finalmente, mais alguns verbos irregulares antes de terminarmos. Verbo poder, verbo vir e verbo pedir. Então, poder. Eu pude, você, ele, ela pôde, nós pudemos, vocês, eles e elas puderam. Atenção aqui ao acento circunflexo na conjugação pôde, da terceira pessoa do singular. Se não colocarmos o acento circunflexo, fica pode, o verbo no presente do indicativo. Por isso, é fundamental colocar o acento circunflexo. Ela pôde, ela não pôde vir. E verbo vir, conjugado no pretérito perfeito. Eu vim, você, ele e ela veio. Nós viemos, vocês, eles e elas vieram. E finalmente, pedir. Eu pedi, você, ele e ela pediu. Nós pedimos, vocês, eles e elas pediram. Lembrando que não se trata de uma lista exaustiva de verbos irregulares, são os mais usados em língua portuguesa. Tudo bem? Bom, espero que tenha ficado claro. Que tenham ficado claro. Ficado claras. A utilização do pretérito perfeito em língua portuguesa, a conjugação dos verbos regulares e a conjugação dos verbos irregulares mais usados. Tá bom? Tchau, tchau, até a próxima!